A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e eu estou aqui a pedido do pastor Gedeon Júnior. Nós estamos esse mês inteiro, esse mês de junho, falando sobre a questão do evangelismo. Nós já estamos estudando sobre evangelismo com a revista, essa que está aparecendo aí do lado, essa revista aí, Os Pescadores, né? E tem sido uma verdadeira bênção. E durante esse mês de junho, o pastor Gedeon Júnior deu uma pausa na leitura bíblica diária. Era para nós estarmos estudando Esdras, mas aí nós vamos falar sobre o evangelismo. 3 aulas já tivemos sobre a questão do culto doméstico. Evangelismo inicia-se em casa. E aí nós fomos convidados para falar sobre um personagem bíblico que, apesar de não ter um nome explícito na Bíblia sobre culto doméstico, nós entendemos que esse homem, esse personagem bíblico, ele falou, ele fez, ele realizou o culto doméstico dentro da sua casa. E aí o pastor Gedeon Júnior me deixou livre para escolher um tema, para escolher um personagem, e aí eu pensei em um homem que é pouco falado na Bíblia. Quase não se fala nesse homem. E eu vou falar sobre esse personagem de forma bem rápida. Um estudo aqui de 15, no máximo 20 minutos. Nós vamos falar sobre esse personagem. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus em 2 Reis. 2 Reis não, 1 Reis. Abra sua Bíblia em 1 Reis. E você vai abrir no capítulo 19, versículo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixai-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Quem é o personagem que eu vou trabalhar essa noite? Safate. Os irmãos lembram de Elias. Todo mundo lembra de Elias. Um personagem muito falado em muitas pregações. Elias, o grande profeta do Senhor, que enfrentou Acabe, enfrentou Jezabel. No alto da apostasia, Elias vai ali e enfrenta Acabe e enfrenta Jezabel. Elias, super corajoso, o tisbita, tem aquele grande desafio ali no Monte Carmelo com os profetas de Baal, com os profetas de Astarote. E aí ele vence, Deus dá vitória para Elias. Elias encara Acabe e fala que não vai chover e não chove. E aí vem aquele grande desafio no Carmelo, e a palavra do Senhor diz que Elias sai vitorioso. Só que ao mesmo tempo que Elias sai vitorioso e ele acaba matando os profetas de Baal e os profetas de Azerá ou Astarote, ele tem um momento de depressão, um momento de tristeza, um momento de angústia, e a Bíblia diz que Jezabel manda um recado para Elias e fala: Elias, fica tranquilo, eu vou te pegar. Eu vou te encontrar e eu vou na sua cola. E a Bíblia diz então que Elias foge. Eu estou até aqui com o meu caderno. Eu tenho um caderno aqui, meus irmãos, caderno de anotação, onde eu coloco todas as minhas mensagens e anotações, está aqui nesse caderno. E eu estou com ele aqui. Então olha só, quando Elias ele sai e ele vai fugir de Jezabel, ele vai para Berseba. E lá em Berseba ele fica debaixo de um zimbro, totalmente depressivo, angustiado, com medo, com angústia, e fica ali debaixo de um zimbro. E aí Deus fala: meu amigo, levanta, come, dorme, descansa e levanta, porque a caminhada é longa.
O caminho que você tem que trilhar é um caminho muito longo. Então você levanta desse zimbro, sai debaixo desse zimbro e vai fazer a obra de Deus. Acontece que ele sai dali e vai para o Monte Horebe. Ele sai de Berseba e ele vai em direção ao Monte Horebe. Quando ele chega no Monte Horebe, ele viaja 40 dias e vai até o Monte Horebe. E ele entra em uma caverna. E quando Elias entra nessa caverna, a palavra do Senhor diz que ali também ele é alimentado. E a Bíblia diz que Deus manda ele levantar, manda ele sair da caverna. O que você está fazendo aí, Elias? Sai dessa caverna, rapaz. Muita coisa tem que fazer. E a Bíblia diz então que ele vai para Damasco. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15, fala: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Fazer o quê? Os irmãos lembram? Já foi ministrado, já foi pregado, já foi falado, inclusive, na nossa leitura bíblica diária. Ele levanta, ele vai para Damasco fazer 3 coisas. Primeiro, ele vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Azael seria um inimigo muito forte contra Israel. E a Bíblia diz então que ele vai ungir Azael sobre o rei da Síria. Depois ele vai ungir a Jeú como rei de Israel. E esse Jeú é que vai acabar com Jezabel, vai acabar com Acabe. Ele vai tomar o reinado, vai acabar com a dinastia de Acabe. Em terceiro lugar, ele vai ungir Eliseu. Ungir Eliseu para quê? Ungir Eliseu para ser o seu substituto. Irmãos e irmãs, para substituir Elias, um homem totalmente capacitado, um profeta com P maiúsculo, Elias, um homem de Deus, teria que ser alguém do mesmo nível, do mesmo patamar. Um homem cheio do poder de Deus, cheio da unção do Senhor, cheio da graça de Deus e corajoso. E Deus fala assim, ó, vai e unge Eliseu. Quem escolheu foi o próprio Deus. Deus havia escolhido Eliseu. E Eliseu é filho de quem, irmãos? Eliseu é filho de Safate. A Bíblia diz, Eliseu, volta para o teu caminho, para o deserto de Damasco, e aí você vai fazer o quê? Você vai ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. Está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Agora vamos lá. Você já ouviu falar em Safate? Safate é o nosso personagem desse estudo. Safate, o homem que cuidou de Eliseu. O homem que educou Eliseu. Há 3 Safates na Bíblia. O primeiro Safate que há na Bíblia é o Safate que está lá na questão dos homens que foi designados para espiar a terra prometida. Lá tem um Safate, ele era da tribo de Simeão. Olha o que diz a Bíblia em Números 13:5. E falou o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra a Canaã. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo o qual dele o maioral, entre eles da tribo de Simeão, Safate. Então, Safate era da tribo de Simeão. Deus havia mandado 12 espias, cada um de uma tribo. Por exemplo, da tribo de Judá estava Calebe, e aí da tribo de Simeão estava Safate. Então, existe esse homem chamado Safate na Bíblia. Um outro Safate que existe na Bíblia, ele está registrado em 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 29. E sobre os gados que passeam em Saron, se trai o saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai. Então esse Safate, filho de Adilai, também é registrado na Bíblia. E um terceiro Safate, registrado na Bíblia, é o pai de Eliseu. Safate, então, é o pai de Eliseu. Ele era um rico proprietário da terra de Abel-Meolá. Abel-Meolá, ele fica bem pertinho de Tisbe. Eliseu morava em Abel-Meolá. Abel-Meolá era colado de Tisbe. Tisbe era a cidade de Elias o Tisbita. Era como se fosse Gama Santa Maria. É como se o Gama fosse
Abel-Meolá, e Santa Maria fosse Tisbe. Então era bem próxima à cidade. E acontece que Safate, ele era discípulo de Elias. Então olha só, Safate sendo discípulo de Elias. Safate, um servo de Elias, um homem de Deus, um homem que acompanhava Elias. É claro que Safate estava lá junto do Monte Carmelo, quando ele desafiou os profetas de Baal. É bem provável que Safate estava ali. Agora, quando Safate chegava em casa, o que esse homem falava na mesa? O que Safate comentava em sua casa? Ele comentava o que via, os milagres, os prodígios, os sinais, a coragem de Elias. Eles serviam Deus de Israel. Nós estamos falando em um momento de apostasia, estamos falando de um momento onde estava reinando Moloque, Astarote, Azerá, Baal. E esse homem chamado Safate, ele falava com Eliseu, é claro que falava. É claro que ele ensinava para Eliseu. Estive com Elias hoje. Você não tem noção do que ele fez ali no Monte Carmelo. É bem provável também que Elias talvez... Eliseu tivesse junto com seu pai. Onde seu pai ia, é bem provável que Eliseu estivesse ali junto com ele. E aí, irmãos, o que eu imagino? Qual foi o ensinamento que Safate deu a Eliseu? Safate era casado, Safate tinha esposa. A Bíblia diz que quando... eu vou falar daqui um pouquinho para você entender que Safate tinha esposa. Deixa eu segurar um pouquinho a informação. Então o que acontece aqui? Safate, ele ensinava Eliseu. Safate era um homem de Deus, ele estava junto com Elias. Ele era servo de Elias. Ele era um homem de Deus, ele era um servo do Senhor. Ele não tinha se corrompido. A Bíblia diz que havia pelo menos 7.000 ali que não havia se prostrado diante de Baal, e Safate era um desses. Safate era um homem rico, Safate era um homem próspero, Safate era um homem abençoado. E aí ele foi ensinando Eliseu nos caminhos do Senhor. Ele foi ensinando Eliseu na presença de Deus. O que eu, como pai, tenho que fazer na vida dos meus filhos? Quando eu consagrei o meu filho, quem consagrou meu filho, André, foi o pastor Gedeon. Quem consagrou a minha filha Eloá foi o pastor Gedeon Júnior. E eu lembro que os dois pastores, tanto o pastor Gedeon como o pastor Gedeon Júnior, o que eles fizeram? Eles olharam para nós, para mim e para minha esposa, e falaram o seguinte: vocês prometem ensinar o caminho de Deus a esta criança? Vocês prometem a estar na presença de Deus, ensinando a palavra de Deus, colocando o evangelho dentro desta criança? E nós dissemos naquele momento que sim. Quando o pastor Gideon consagrou meu filho, eu era pastor no Jardim do Ingá. E ali nós falamos isso diante da igreja. Então nós temos que ensinar os nossos filhos, porque é função nossa. Recebemos uma função, uma missão. Então Safate ensinava Eliseu. Safate mostrava para Eliseu o caminho da verdade. Não é Baal, não é Azerá, não é Astarote, não é Moloque, é o Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o nosso Deus verdadeiro. Um Deus que criou os céus, um Deus que criou a terra. E é interessante, irmãos, que quando... eu não vou entrar aqui em Abel-Meolá porque foge um pouco do tema, mas é muito interessante a cidade de Abel-Meolá, mas fica para uma outra oportunidade. Mas acontece que Elias partiu, e quando Elias parte, ele acha Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Quer dizer, Safate era um homem rico, era um homem próspero, mas Eliseu não era desocupado. Eliseu tinha ocupação. Você vai cuidar do que é seu, porque o que é meu, Safate, como pai, também é seu, Eliseu. Então vá cuidar, vai zelar por aquilo que é seu. Olha só o que diz 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, que nós já lemos, inclusive. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate,
que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª parte. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então ele não estava desocupado, ele estava em uma ocupação. Agora, o que me chama a atenção é que Eliseu poderia simplesmente correr atrás de Elias, ir atrás de Elias, mas ele foi tão bem instruído, ele foi tão bem ensinado, Safate e sua esposa instruiu também Eliseu, que olha só que interessante, irmãos, olha aqui para o versículo 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, então te seguirei. Eu vou te seguir, mas só que tem um detalhe, eu tenho que ir lá no meu pai, eu tenho que beijar meu pai, eu tenho que honrar o meu pai. Esse negócio de lançar a capa é também muito interessante. A capa representava algo muito importante na vida do personagem bíblico. Por exemplo, não se sabe como é que era essa capa. A capa, por exemplo, de José era uma linda túnica com cores que Jacó havia feito com muito amor, com muito carinho, por ser ali o seu filho caçula, né? E o que acontece? Simbolizava, tinha um significado muito grande, e está registrado em Gênesis 37, versículo 3. Essa capa de Elias, ninguém sabe dizer ao certo, mas tudo indica que era uma capa de um tecido grosso, um pano grosso, e essa capa simbolizava a questão de autoridade. Era a capa que Elias tinha. Por exemplo, lá no Novo Testamento, quando um mendigo tinha uma capa, a capa identificava quem ele era. Só em olhar já sabia que ele era um mendigo. Então a capa tinha um significado muito grande. Então ele transfere a autoridade profética para Eliseu. Ele lança a capa para Eliseu, dizendo o seguinte: já segura, eu estou passando o meu cajado, digamos assim. Eu estou passando a minha autoridade profética, mas Eliseu não se empolga. Eliseu fala: eu tenho que voltar e tenho que beijar o meu pai e tenho que beijar a minha mãe. E isso é algo de muita importância. Eliseu significa Deus salva. Eliseu significa Deus salva. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, então te seguirei. Olha, irmãos, o respeito de Eliseu para com o seu pai. O beijo revela o amor. Significa que o amor é recíproco. Significa que o amor é verdadeiro. Significa que o amor, ele é simplesmente autêntico. Então olha lá. O beijo de Eliseu e seus pais. Eliseu tinha intimidade de uma vida com seu pai. Eliseu declara a honra pública ao seu pai. E sabe o que é importante? O importante é que Elias não teria problema nenhum com Eliseu, porque Eliseu sabia ser submisso. Então, problema de insubmissão, Elias jamais teria com Eliseu. E Eliseu sabia reconhecer quem lhe formou. Quem formou Eliseu? Safate. A Bíblia fala de sua mãe, não traz o nome da mãe de Eliseu. Por exemplo, quem foi o pai de Elias? Ninguém sabe. Quem foi a mãe de Elias? Ninguém sabe. Quem foi a família de Elias? Ninguém sabe. Só sabe que ele era tisbita, ele era de Tisbe. Eliseu não. Pai Safate. A mãe não traz o nome, mas tinha uma mãe, porque a Bíblia fala que ele vai beijar a mãe. Então era um casal que cuidava do filho. Como que cuidava do filho? Não traz explicitamente culto doméstico. Mas, irmãos, podemos entender perfeitamente que Safate instruiu Eliseu. Eliseu volta, beija seu pai, e a Bíblia diz então que depois disso, ele simplesmente voltou, ele pega os bois, mata os bois, e ele
simplesmente pega aquele aparato todo, que é aquela junta de bois, aquela madeira que tinha, aquela junta toda, e a Bíblia fala que ele cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Ao matar seus bois, Eliseu assumia um forte compromisso de seguir Elias. Mas o que acontece, irmãos? Ele pede permissão ao seu pai. Ele pede permissão a Safate. Ele queima o equipamento de arar. Ele queima tudo aquilo ali. Ele deu ao povo, eles comeram. E aí sim, ele vai e serve a Elias. Então, sem dúvida, irmãos, sem dúvida, Eliseu, pelo menos é o que eu acredito, piamente, que Eliseu foi instruído por um homem de Deus, um servo do Senhor chamado Safate, um homem que era discípulo de Elias, aprendeu com Elias, e no coração de Safate, irmãos, vamos ser sinceros, quem que ele queria que Eliseu fosse? Quem que Safate desejava que Eliseu parecesse? Claro que era com Elias. Elias era um profeta maravilhoso, tremendo, corajoso, cheio do poder de Deus, um homem que ora. Um homem que ora. E Deus simplesmente, o que ele liga na terra é ligado no céu. Segundo a minha palavra, cara, e não vai chover e não chove. Coloca aí, grita mais alto, você vai ver que não vai acontecer nada, mas quando eu orar o fogo vai cair, o fogo cai. E aos olhos de Safate se enchia de tanta maravilha, e ele imaginava, por que meu filho também pode ser como Elias? E ele ensinava a servir a um Deus de amor, um Deus de verdade, não Baal, não Astarote, não Azerá, e Eliseu cresceu. Eliseu foi substituto de Elias. E aí, meus irmãos, é só pegar a Bíblia. É só pegar a Bíblia em 2 Reis. E quando você pega a Bíblia em 2 Reis, quando Elias é levado ao céu, e a Bíblia diz que Eliseu recebe a porção dobrada do espírito de Elias, Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, versículo 9 do capítulo 2 de 2 Reis. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E Elias disse, coisa dura pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, as rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, se dividiram eles para uma e outra banda, e Elias passou. E aí quando você entra aqui em 2 Reis, você vai ver os milagres que Eliseu aumenta o azeite da viúva, capítulo 4. Aí no capítulo 5 tem morte que havia na panela, Eliseu está lá. Naamã era tão homem de Deus que fala, meu amigo, eu não vou nem sair de casa, manda ele mergulhar lá no rio, se ele mergulhar ele vai ser curado. Geazi só dá o recado, não quer nem falar com Naamã, ele sabia a quem servia, ao Deus que servia. Aí Eliseu faz flutuar um ferro de um machado, capítulo 6. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Aí vem aqui, meu irmão, Samaria é cercada, Eliseu fala lá, amanhã haverá abundância, essa fome vai acabar, essa escassez vai acabar, e acaba, e Deus dá a vitória. Aí vem, meus irmãos, ó, vários milagres, a sunamita volta para a sua terra, e aí vem um monte de milagre, muitos milagres, através da vida de Eliseu. Eliseu, ele estava governando não, Eliseu aparece no cenário bíblico no que chamam
dos 4Js, né? O rei dos 4Js. Ele estava simplesmente no reinado de Jorão, Jeú, Joacás e Joás. Foi nesse período que Eliseu se levanta no reinado de Jorão, Jeú, Joacás e Joás. Tudo isso no Israel Norte, tudo isso no reinado de Israel. E Deus foi dando a vitória e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Olha a importância de ensinar os nossos filhos. Olha a importância de ter tempo com os nossos filhos. Olha a importância de ensinar a palavra, a verdade. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deva andar. Quando for velho, não se desviará dele. Eliseu ouviu a palavra. Eliseu foi instruído por um homem de Deus, que a Bíblia só fala nesse momento aqui. Eu particularmente, nunca ouvi uma pregação sobre Safate. Nunca ouvi uma mensagem sobre Safate. Safate é pouco mencionado, mas foi um homem de Deus que criou um profeta com P maiúsculo. Irmãos, eu não sei não, viu? Dá até para comparar, assim, dá até para dizer que Eliseu foi até maior do que Elias. Porque Eliseu fez muita coisa. Eliseu profetizou demais. Eliseu foi um homem de Deus, foi muito usado por Deus. Tudo que ele aprendeu, ele não cuidava mais das juntas de bois, ele não cuidava mais, ele mudou o seu ofício. Ele agora é profeta de Deus, encara vários reis. E a palavra do Senhor nos mostra que Eliseu foi um verdadeiro servo do Deus Altíssimo. Então, meus queridos, fica essa palavra aqui para os amados irmãos. Safate, o pai de Eliseu, um homem que cuidou de um filho e entregou esse filho nas mãos de Deus. Entregou esse filho nas mãos do profeta Elias. Ele teve um tempo de aprendizado. Eliseu, ele passou a ser o assessor de Eliseu. Eliseu passou a ser o assessor de Elias. Teve um tempo de preparação. E aí Elias foi ensinando Eliseu, mostrando, é muito provável, quase que certo, que Elias era até amigo íntimo da família de Safate. Amigo íntimo da família de Eliseu. E quando chega a oportunidade de substituir, lembre-se, quem escolheu Eliseu não foi Elias. Quem escolheu Eliseu foi o próprio Deus. Deus escolheu Elias. Irmãos, eu quero que Deus escolha meu filho. Eu quero que Deus escolha a minha filha. E eu tenho certeza que você, como pai, quer que Deus escolha seus filhos. Os nossos filhos estão sendo criados para a glória de Deus. Os nossos filhos estão sendo criados para a glorificação do nome do Senhor. E eu quero que Deus escolha meus filhos. Então, meus amados, que Deus possa te abençoar e que sejamos como Safate. Que sejamos como Safate, ao ponto de instruir os nossos filhos e entregá-los para a realização da obra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo, que o teu nome seja glorificado e que o teu nome seja exaltado. Abençoa pelo teu poder, pela tua graça, que tenhamos essa semana, esse mês todo de junho, de pregações e de estudos voltados para o evangelismo. Muita coisa aprenderemos, meu Pai, e que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Amém? Meus queridos, a partir de amanhã, o pastor Gedeon Júnior trará várias entrevistas, olha que bênção, várias entrevistas com os líderes dos departamentos, com alguns pais convidados, para falar de culto domésticos em várias faixas etárias.
crianças, adolescentes, jovens, e vai ser uma bênção. Então amanhã eu já sei quem é a pessoa entrevistada, porque é o que vou editar. Então eu já sei, eu já recebi o vídeo, mas eu não vou falar quem é o primeiro entrevistado não, vai ser surpresa. Não perca, não perca, amanhã, sexta-feira, eu vou disponibilizar essa entrevista com o pastor Gedeon Júnior e o seu convidado, ou a sua convidada. Vai ser uma bênção, não perca, assista, divulgue e que o nome do Senhor seja engrandecido. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém.